Olá, Fael. O meu nome é Lara. Com os meus 20 anos, eu aluguei uma casa pequena perto da minha faculdade, aqui no interior de São Paulo. Então eu trabalhava de manhã e estudava à noite. E quando eu tinha 22 anos, eu comecei a sair com um cara que conheci em um aplicativo de namoro, o chamado Tinder. Se ele não mentiu sobre isso, o nome dele é Kevin. Saímos por cerca de 4 semanas, ao longo de pouco mais de um mês. No começo, as coisas pareciam normais. No primeiro encontro foi em uma cafeteria, e o nosso segundo encontro foi em um bar bem próximo do centro da cidade. Nós dois ficamos levemente alterados, e foi um momento agradável. O nosso terceiro encontro foi em um jantar, e foi aí que comecei a questionar as coisas. Questionar se eu realmente combinava com a personalidade dele, ou se havia algo ligeiramente estranho sobre ele. O encontro ainda terminou com um beijo, o primeiro e único que trocamos. Então me convenci de que, como deixei ele me beijar, as coisas tinham corrido bem. E em alguns dias depois, saímos para beber novamente. No entanto, desta vez eu fui com uma mentalidade menos animada e comecei a prestar mais atenção em pequenos detalhes do comportamento dele, que percebi que ele era bem estranho. É difícil explicar exatamente o que eu quero dizer, mas algumas das maneiras dele se expressar davam uma vibe antissocial e um pouco assustadora. Ele também começou a beber muito mais nesse encontro e ficou extremamente pegajoso no bar, tentando me beijar várias vezes. Eu não sou fã de demonstrações públicas de afeto, especialmente em um bar com pessoas ao lado. Recusei educadamente as investidas dele e poucos minutos depois mencionei que estava cansada, insinuando fortemente que deveríamos ir embora. Ele pediu a conta, pagou e então pegamos os nossos casacos e saímos. No dia seguinte, ele me ligou, pediu desculpas pela noite passada e ficou tudo bem. Então, como eu não trabalhava naquele dia, o convidei para irmos ao shopping naquela tarde. Ele recusou e disse que era melhor sairmos à noite. Daí me toquei que em todo esse tempo nunca saímos durante o dia. Era só após as 18 horas. Um pouco estranho. Porém, eu não estava afim de sair para shopping à noite. Então ele me convidou para sua casa. Eu topei e disse que chegaria às 19 horas. Dirigi até a sua casa, que ficava em um local afastado da cidade. Então achei que ele deveria morar em alguma casinha, em um bairro pouco desenvolvido. E realmente eu estava certa. O bairro quase não haviam casas, mas a casa que ele morava era completamente uma mansão. Era um casarão de 2 andares, com uma varanda enorme, piscina, 2 carros esportivos na garagem, uma sala de visita enorme e na sala de jantar havia uma enorme mesa de carvalho. Achei estranho quando perguntei quantas pessoas moravam na casa e ele disse que era somente ele e os empregados, que moravam na casa aos fundos. Me interessei por ele, e ali já foi de 0 a 1000. Eu também morava sozinha, mas mal dava conta de pagar as minhas dívidas, e se eu me casasse com um cara daquele, eu estava realizada. Naturalmente, ele era muito lindo, mas o seu problema era ser pegajoso, usar roupas sociais ou esportivas e falar muito bem. E de 10 palavras que ele falava, eu mal entendia 2. A mansão era meio mórbida, então perguntei por que ele morava tão afastado da cidade. E ele disse que não curtia muito barulho, então ele prefere assim, longe dos vizinhos. Bebemos bastante e novamente ele tentou me beijar. E como eu já assisti muita novela mexicana do SBT, eu sabia que as mulheres fáceis são sempre descartadas. Então, não deixei que ele me beijasse não. Disse que eu tinha que trabalhar no dia seguinte e fui embora.
mas o convidei para ir na minha casa no dia seguinte. E novamente, ele marcou para ir após as 18 horas. Bem, para mim era tranquilo, pois era esse o horário que eu chegava do trabalho. E no dia seguinte, às 19 horas, lá estava ele. A campainha tocou e era ele. Eu abri a porta e o infeliz não entrou. Ele ficou parado na porta como uma estátua. E eu perguntei: qual o seu problema? Por que não entra? E ele respondeu: você não me convidou para entrar. Vamos, Kevin, pode entrar, sinta-se em casa. E só assim ele entrou. Eu só havia tomado um copo de vinho, porque o infeliz só tomava vinho ou outras bebidas como bourbon. Eu não tenho dinheiro para isso. Achei que fosse mania de gente rica mesmo, mas ele passou dos limites na bebida e daí tentou me beijar. Eu não deixei. Então falei que estava na hora dele ir, mas não podia o deixar dirigir naquele estado. Então o levei até a sua casa, que fica mais ou menos 1h30 da minha casa. Chegamos em sua mansão, e agora vem a parte mais bizarra da história. Nós, mulheres, gostamos de se ver toda hora em espelhos, mas todos os espelhos da casa dele eram cobertos por um lençol branco. Eu deixei isso para lá, peguei o meu celular e tirei uma foto nossa juntos. Ele estava tão bêbado que nem percebeu, então ele deitou no sofá e dormiu. Eu andei um pouco pela casa e percebi muita coisa estranha. E na geladeira não havia comida, era só bebida e um suco avermelhado que eu achei que fosse de morango. E quando fui tomar um copo, quando provei, eu quase vomitei. Aquilo era sangue puro. Eu saí dali assustada. Decidi que não o veria mais. Fui para o meu carro, que estava estacionado do outro lado da rua, e comecei a dirigir devagar para casa, já que tinha bebido. Também estava extremamente alerta ao meu redor, procurando policiais. E talvez por isso, eu percebi que havia um carro atrás de mim. E depois de pelo menos 3 curvas, em um determinado semáforo, eu percebi que se parecia com o carro do Kevin. Mandei uma mensagem para ele: você está me seguindo? Ele respondeu rapidamente: sim, só quero ter certeza de que você chegue bem em casa. Eu liguei para ele, mas ele não atendeu. E isso foi muito estranho e francamente assustador. Encostei o carro e mandei uma mensagem para ele parar de me seguir, que eu estava bem. Ele parou no meio da rua por um segundo, presumo que para ler a minha mensagem, e então dirigiu passando por mim. Ele não respondeu a mensagem. E quando cheguei em casa e já estava na minha cama, a mensagem que ele me mandou foi a seguinte: querida Lara, espero não ter te assustado essa noite. E desculpa por ter ficado tão bêbado. Da próxima vez, deveríamos fazer algo mais tranquilo. Tipo, um jantar na minha casa ou algo assim. Eu não respondi. Então, na manhã seguinte, ele mandou outra mensagem. Achei melhor responder antes que piorasse, e eu disse: ei, eu adorei te conhecer, mas acho que nossas personalidades não combinam muito. Além disso, eu quero focar mais em mim. Espero que entenda. E foi aí que começaram as mensagens de raiva. A pior delas foi: não, eu não entendo. Você me enrolou por 4 encontros para me dizer isso? E na noite seguinte, eu percebi que alguém havia entrado na minha casa. E era o Kevin, às 2 da manhã. Eu falei que se ele não fosse embora, eu chamaria a polícia. E na minha casa tem um espelho enorme na sala. E qual não foi a minha surpresa quando não vi o reflexo do Kevin no espelho. Era como se ele fosse invisível. Então eu gritei: tá repreendido em nome de Jesus. Saia da minha casa, demônio. Ele fez um rosnado com a boca, demonstrando enormes presas.
Peguei o crucifixo que ficava na parede da cozinha, apontei para ele, fui orando e repreendendo todo aquele mal. Ele foi saindo de costas, rosnando e tentando me acertar com unhas enormes que pareciam garras. Notei que a sua pele empalideceu e as suas orelhas ficaram pontudas. E assim que ele saiu, eu tranquei a porta. E quando fui olhar pela janela, ele já não estava em lugar algum. Mas um lobo enorme, que nem existe aqui no Brasil, estava correndo para longe. Era tipo um husky siberiano, só que bem maior e mais assustador. E quando a polícia chegou, eu falei que ele se chamava Kevin e mostrei a foto nossa aos policiais e adivinhem, na foto só aparecia eu abraçada com um vento. Os policiais acharam que eu estava bêbada e foram embora nervosos. Mas antes, um dos policiais me chamou no canto e disse o seguinte: "Moça, você não é a primeira que relata essas coisas. Existem mulheres desaparecendo por aqui e toda suspeita aponta para esse cara, mas ele é como um fantasma. Eu vou ser mais específico, um vampiro. Eu vou deixar esse telefone aqui com você. É de um amigo de uma organização que se chama Discob. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar." Agradeci e eles foram embora. Eu não liguei pro amigo do policial, mas guardei o número anotado. E tudo ficou em paz por 2 meses, até que em uma noite eu vi aquele mesmo lobo rodeando a minha casa. Eu procurei o número que o policial me passou, mas havia desaparecido. Na manhã seguinte, eu fui até a delegacia para falar com aquele policial, mas uma das atendentes me informaram que o mesmo havia falecido há cerca de 1 mês. Daí, eu mudei de casa e voltei para a casa da minha mãe. Aqui é um condomínio com porteiro, então me sinto muito mais segura. Será que aquele cara era realmente um vampiro do Tinder? Boa noite. Este fato ocorreu comigo e mais 3 amigos, no ano de 2002. Outro personagem de tamanha importância neste relato era a minha cadela, uma vira-lata de grande porte, que se chamava Jade. No dia 21 de junho de 2002, todos nós nos reunimos na minha casa para assistir o jogo das quartas de final entre Brasil e Inglaterra. Como eu morava sozinho no meio do mato, todos davam preferência para irem ver o jogo na minha casa, pois o ambiente era bem tranquilo. Combinamos de comprar cervejas e fazer um churrasco. Eu morava em uma área rural na cidade de Itaara, Rio Grande do Sul. A casa mais próxima ficava a uns 500 metros. Nessa localidade em que eu morava, era assim: havia uma casa ali e outra aqui. Por outro lado, é um belo lugar, com uma paisagem incrível. Dos fundos da minha casa ficava uma mata, e nesta mesma mata já houve vários casos de avistamentos de OVNIs e bolas de fogo no céu, que apareciam misteriosamente. Quero deixar claro aqui no relato que nunca presenciei algo do tipo. Apenas ouço as pessoas dizerem. Mas também não posso dizer que duvido, pois não é à toa que aqui na cidade tem um museu de ufologia. Os trilhos do trem cortavam essa mata, e seguindo essa linha de trem em sentido horário, era a melhor forma de não se perder dentro da mata e chegar próximo à minha casa.
Me lembro mais ou menos que o jogo da seleção brasileira ocorria por volta das 15 horas. Não me lembro com exatidão, mas isso não é importante aqui no relato. Por volta das 14 horas, chegaram 2 dos 3 amigos que eu esperava. Vou chamá-los aqui de Luiz e Felipe. Felipe tinha 23 anos e Luiz era da minha idade, 27. Colocamos as cervejas para gelar e acendemos a churrasqueira e preparamos a carne. Fizemos isso aguardando o nosso outro amigo chegar, o qual chamarei aqui no relato de Hugo. Hugo tinha 25 anos e, assim como Luiz e Felipe, ele combinou de chegar às 14 horas e já estava quase na hora do jogo. Liguei várias vezes para o telefone fixo da casa dele, porém ninguém atendia. Então imaginei que ele já havia saído de casa. Naquela época era muito raro o telefone celular e o único dos nossos amigos que tinha um celular era o Luiz. O seu celular era aquele Nokia tijolão. Porém, onde eu morava não havia sinal de operadoras e muito menos da Maxitel, que era a antiga TIM. A casa do Hugo ficava a uns 3 quilômetros da minha casa e, como ele viria de bicicleta, já era para ele ter chegado. Estávamos começando a ficar preocupados com o Hugo, mas quando começou o jogo da seleção, esquecemos totalmente dele. Todos nós estávamos usando as camisas da seleção, bandeiras e cartolas. Até a minha cachorra Jade estava vestida com a camisa do Brasil. Ela estava com nós no sofá, se deliciando de um belo churrasco. Acredito que ela também desejava uma bela breja gelada, mas não dei, pois ela era uma cachorra direita. No segundo tempo do jogo, lembramos que o Hugo ainda não havia chegado. Então ficamos preocupados, tentando imaginar onde ele estaria. Mas assim que começou o segundo tempo do jogo, esquecemos novamente dele. No final do jogo, fomos comemorar a vitória do Brasil de 2-1 em cima da Inglaterra. E só depois de 1 hora que lembramos do Hugo. E desta vez já estávamos preocupados de verdade. Então decidimos ir atrás dele. E assim que saímos no portão, avistamos ele chegando ao longe. Ele parecia estar exausto. Perguntamos a ele o que aconteceu e ele só pedia água. Então todos entramos e demos água para ele se acalmar. E depois de uns 5 minutos, ele já estava bem mais calmo e começou a contar o que aconteceu. Ele disse que estava vindo por dentro da mata, seguindo pela linha do trem com a sua bicicleta. E logo de repente, de trás de uma árvore, saiu um homem e se pôs à sua frente. Mas não era um homem normal. Este homem era bem grande e tinha uns 2 metros de altura. Tinha focinho de cachorro e estava completamente nu. E também o seu corpo era repleto de pelos. O Hugo logo achou que era alguma brincadeira. Ele percebeu que esse homem usava um cinto feito com pele de algum animal e parecia pele de lobo. Aquele homem tirou o cinto e no exato momento o seu corpo foi voltando ao normal. Ele já não possuía mais pelos como um animal e a sua face voltou a ser de gente. Hugo ficou paralisado de tanto terror diante do que acabara de presenciar. E de repente, o homem virou para ele e disse com uma voz bem grossa:
Ei, você sabe que horas são? Hugo estava tão aterrorizado que pegou a bicicleta e pedalou o mais rápido que pôde. E quando olhou para trás para ver se o homem o perseguia, ele bateu a bicicleta em uma pedra, perdeu a direção e caiu em uma ribanceira. Bateu a cabeça e ficou por algumas horas desacordado. E quando acordou, já não estava mais dentro da ribanceira, e sim em outro lugar ali próximo. Era como se alguém o tivesse tirado de lá. Depois de ouvirmos a história do Hugo, os risos foi geral. Todos nós começamos a rir da cara dele, pois sinceramente não acreditamos naquela história, mesmo ele estando com um galo enorme na cabeça. A única coisa que ele dizia era que não passaria mais por ali e não iria embora sozinho. Esquecemos o assunto e aproveitamos o resto da noite. Fizemos um churrasco daqueles e bebemos a noite toda. Quando era por volta de 10 da noite, eu falei para os meus amigos dormirem na minha casa, pois já estava tarde para eles voltarem. Além do mais, havia começado a chover. Eles aceitaram o convite. Então, fomos assistir um belo filme de terror. Assistíamos A Hora do Pesadelo. E me lembro que dormi na metade do filme. E quando acordei, umas 2 horas depois, todos já estavam apagados. E a minha cachorra latia freneticamente pelo lado de fora da casa. Então, fui até lá ver o que ela tanto latia. Acreditava que poderia ser algum gato que invadiu a casa. Bem, eu estava enganado quanto a isso. Assim que cheguei, me deparo com a criatura sobrenatural que estava na porta da minha casa. Aquela coisa parecia um porco do mato, mas um porco muito grande. O seu focinho lembrava o focinho de cachorro, e aquilo parecia andar envergado e não como um quadrúpede. A coisa não havia me visto, pois ele mantinha os olhos fixos em minha cachorra, e eu vinha pela lateral da casa. Mas quando a minha cachorra viu que eu ia sair lá fora, ela, em uma atitude de me proteger, foi para cima da criatura. Logo gritei de imediato para ela voltar, e foi aí que a criatura me viu. Em seguida, aquela coisa se virou e entrou tranquilamente para dentro do mato. A Jade não saiu lá fora, pois o portão de grade estava fechado. Realmente era da fera. Mas depois de mais ou menos meia hora, a minha cachorra volta ao nosso encontro. E daí voltamos todos para casa. Os meus amigos, preocupados, me perguntaram no que eu havia atirado. E daí eu contei a história para eles. E dessa vez eles acreditaram. Trancamos toda a casa e deixamos a espingarda em cima da mesa da sala, caso aquilo voltasse. Por um minuto, pensamos que aquele pesadelo havia terminado. Mas por volta de 3 da manhã, começamos a ouvir gemidos de dor e risadas vindo da mata. Apagamos todas as luzes e ficamos ali na sala sem fazer barulho algum. Até a Jade estava assustada. Ela não latia, somente levantava as orelhas quando aquelas risadas demoníacas começavam. Aquela livuzia permaneceu por um bom tempo. Eu logo disse para os meus amigos que se aquilo voltasse, eu chamaria a polícia.
Mas depois de alguns minutos, os gemidos e as risadas pararam, e se ouvia apenas uivos ao longe. Mas não dava para saber se era de cachorro ou de lobo. No dia seguinte, os meus amigos nem pareciam as mesmas pessoas que estavam assustados na noite anterior. Luiz disse que ia trazer o seu revólver e iria caçar aquela coisa sozinho. O Felipe também disse a mesma coisa, que traria a sua besta. Para quem não sabe, uma besta é um tipo de arco e flecha. Hugo disse que traria a sua espingarda e queria pendurar a cabeça da criatura como troféu. E o resto do corpo da coisa ele iria fazer um belo churrasco e dar para os cachorros comerem. Eu disse que durante o dia todo mundo era corajoso, mas à noite eles pareciam umas moças assustadas. Cada um dos meus amigos foram para suas casas e falaram que voltariam para a minha casa no final da tarde, e que se aquilo voltasse a aparecer, todos nós iríamos atrás da criatura. Achei uma boa ideia, afinal eu não queria passar a noite sozinho. Naquela época eu havia acabado de ser demitido do trabalho e não podia arrumar outro no momento, porque estava recebendo o seguro-desemprego e ainda faltavam mais 2 meses para vencer o seguro. E o meu pai sempre mandava uma grana extra para mim todo mês. Ele era fazendeiro e morava em Ponta Grossa, no Paraná, com a minha mãe. Essa casa que moro até hoje eu havia ganhado do meu pai há 5 anos atrás, como presente de casamento. Assim que me casei com a minha finada esposa. Na nossa primeira semana de casado, aconteceu uma tragédia. Eu estava no trabalho e ela fazia caminhada pela mata. Ela foi atropelada pelo trem enquanto corria e foi passar pelos trilhos sem prestar atenção em sua volta, pois ela sempre corria com aqueles fones de ouvido que tampava toda a orelha. Isso foi algo bem bizarro, mas com o tempo eu superei. Ela me deixou um bebê para cuidar, que é a minha cachorra Jade. No começo eu não gostava muito de cachorro, mas depois da tragédia com a minha esposa, eu passei a amar a cachorra e ter ela como a minha única e fiel companheira. A Jade sempre me protegia e me guardava de todo o mal. E inclusive, em algumas noites, ela começava a bater o rabo de felicidade em direção à porta da sala e ficar sobre 2 patas, do mesmo jeito que ela fazia quando a minha esposa chegava em casa. Eu ficava muito assustado com isso, pois sabia que ela via algo sobrenatural. Naquela tarde, eu liguei para o meu pai e contei a ele tudo o que aconteceu. Ele calmamente ouviu a minha história e depois disse para mim não fazer aquilo novamente. Eu o questionei e foi quando ele resolveu me contar algo que me deixou muito assustado. Meu pai disse que quando era jovem, bem antes de eu nascer, aqui nesta mesma casa, era comum as pessoas da região relatarem avistamentos de uma criatura demoníaca que atacava os mais desavisados em noite de lua cheia. Ele conta que certa vez, enquanto vinha da missa da quaresma, por volta de 11 da noite, ele e a minha mãe vinham pela estrada escura, iluminada apenas pela luz da lua. Corria boatos de uma criatura que atacava pela região,
Mas o meu pai não deu muito crédito, pois na sua cabeça ele logo pensava que Deus estava com ele e que mal algum o atingiria. Assim que voltava pela estrada escura com a minha mãe, eles logo começaram a sentir um cheiro podre misturado com um fedor de cachorro molhado. Os meus pais ficaram preocupados, procurando em volta para ver se avistavam algo. Eles não viram nada, e quando voltaram a atenção para estradas de terra, viram ali, a uns 50 metros à frente, uma criatura deformada. E aquela coisa se aproximava. A fera tinha pelos por todo o corpo, mas não era uma pelagem lisa. Era uma pelagem esquisita, parecendo cabelo de uma pessoa bem velha. Um tom marrom apodrecido. O pelo era duro e enrolado. A criatura parecia ter as patas quebradas, pois andava envergado, e tinha um focinho de porco, enquanto seus pés do calcanhar para frente eram cascos. A minha mãe ficou com tanto medo que começou a chorar baixinho. Já o meu pai, que era homem de fé, se pôs firme e continuou pelo caminho. Pediu para minha mãe não olhar para aquilo. A criatura encarava o meu pai o tempo todo, enquanto seguia em sua direção. Já o meu pai olhava apenas para o caminho à frente, ignorando aquela coisa. Quando aquilo estava a uns 10 metros dos meus pais, a criatura parou e começou a rir com uma risada bem demoníaca. Meu pai se manteve firme e começou a orar. Mas nessa hora, a minha mãe estava quase desmaiando de tanto medo. A coisa ria e relinchava ao mesmo tempo, e os seus risos pareciam risos de hienas. Quando meus pais passaram pela coisa, aquilo começou a segui-los, e foi assim pelo resto do caminho. A criatura seguiu os meus pais, dando gargalhadas demoníacas e exalando um forte odor pútrido, enquanto meu pai permanecia firme orando, ignorando a criatura. 10 minutos depois, eles chegaram em casa. Passaram pelo portão e a criatura ficou lá fora por mais algum tempo. E depois aquilo foi embora. O meu pai nunca me contou isso, porque a minha mãe passa mal toda vez que lembra dessa história. Os detalhes da criatura descrita pelo meu pai parecia muito com a criatura que eu havia avistado. Mas mesmo assim, acredito não se tratar da mesma coisa. Por volta das 18 horas, os meus amigos chegaram, e todos estavam armados e preparados para caçarem a tal criatura, como havíamos combinado. Munimos as nossas armas e fomos assar o restante da carne e beber a cerveja que ainda ficou na geladeira. Ficamos na expectativa daquela coisa aparecer, e caso a criatura não desse as caras até a meia-noite, sairíamos no mato à sua procura. Por volta das 9 da noite, já tínhamos tomado todas, e não deu nem meia-noite e mal conseguimos ficar de pé. E pouco depois, o Felipe disse que tinha que ir embora, pois ele havia vindo no carro do seu pai, e o pai dele precisaria do carro para trabalhar no outro dia pela manhã. Então, o restante da galera aproveitou a carona e foram com ele. Bem, eu já sabia que era lero-lero da parte deles quando disseram que todos nós iríamos sair no mato de madrugada,
para caçar tal criatura. Mas tudo bem, deixei pra lá. E assim que eles saíram, eu tranquei toda a casa e fui para o sofá assistir o filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Acabei dormindo no meio do filme. E quando de repente acordo com a minha cachorra latindo e os meus amigos me gritando do portão da casa. Levantei assustado e corri para ver o que era. E todos eles pediam para que eu abrisse o portão o mais rápido possível. E assim o fiz. Eles entraram rapidamente para dentro de casa. Perguntei o que havia acontecido, mas a única coisa que eles faziam era me perguntar onde estava a minha espingarda. Eu, sem entender nada, disse que a espingarda estava no maleiro do meu guarda-roupas e a caixa de munição estava dentro do criado mudo. O Luiz pegou a espingarda, recarregou e subiu para a varanda da minha casa e ficou lá, apontando a espingarda para o que quer que aparecesse ali por fora. A minha casa tinha uma varanda na parte de cima e de lá dava para ver a rua até o mato que a cercava. O Luiz ficou ali, enquanto o Hugo e o Felipe recarregavam os revólveres. Novamente perguntei o que estava acontecendo, mas dessa vez falei com um tom de voz mais agressivo. Então o Hugo começou a falar. Ele disse que estava indo embora no carro, a mais ou menos 40 km por hora, pela estrada de terra, enquanto iam para casa. Felipe estava dirigindo. Foi aí que no meio da estrada havia várias pedras e galhos de árvores, como se alguém estivesse bloqueando o caminho. Nesta região onde moro, é um lugar tranquilo. É muito raro acontecer crimes por aqui. E quem aí conhece os arredores de Itaara sabe que aqui é um lugar de paz. Mas os meus amigos que estavam no carro suspeitaram que aquilo era uma armadilha ou uma brincadeira de mau gosto. Mas por via das dúvidas, Felipe ficou próximo ao carro, vigiando o local com a sua besta empunhada e pronto para atirar, enquanto Felipe e Hugo estavam removendo os obstáculos do caminho. De repente, subiu um cheiro de podre no ar e um fedor de cachorro molhado. O mato à direita do Hugo começou a se mexer, como se algo saísse de lá e fosse em sua direção. Sem dizer uma palavra, ele encostou no carro e ficou ali imóvel, apenas apontando a sua besta em direção de onde vinham os barulhos. Ele não via nada, mas de repente ele avistou algo se levantando do mato. Estava bem escuro, pois os faróis do carro só iluminavam a estrada à frente. Daí o Hugo pôde ver a silhueta de uma criatura muito grande se aproximando. Ele manteve a besta apontada em direção à criatura. Hugo tremia muito e ficou paralisado, capaz de mover o dedo e disparar a besta. Luiz e Felipe, que estavam ali retirando os obstáculos da estrada, ficaram imóveis também, só observando a criatura que passava pela estrada tranquilamente. Mas em momento algum, aquela coisa olhou para algum deles. Somente mantinha o olhar fixo na estrada, enquanto se distanciava deles. Hugo jura que era a mesma criatura que ele havia visto no dia anterior. Porém, aquela coisa estava mais monstruosa e com um aspecto mais demoníaco.
olhos vermelhos, pelagem em algumas partes do corpo, pois era como se aquilo tivesse sarna, e as suas pernas eram envergadas, além do focinho que lembrava de um porco. A coisa passou pela estrada, ignorando todos eles. A criatura continuou seu caminho, ignorando todos eles. Mas quando aquilo se distanciou uns 10 metros, a fera deu uma risada demoníaca. Hugo, que permanecia com a besta apontada para a criatura, nessa hora, como que automático, ele atirou na criatura. E a flecha atingiu aquela coisa em cheio nas costas. Aquilo deu um urro tão alto que vários pássaros saíram voando do mato assustados. A fera veio correndo na direção deles. E todos, sem perder tempo, entraram no carro. A estrada ainda não estava completamente limpa. Havia alguns galhos e pedras no caminho. Mas mesmo assim, eles passaram por cima daquilo. Mas o carro perdeu a direção e eles bateram numa árvore. Aquela coisa veio com tudo e quebrou o vidro do carro com apenas um soco. Felipe e Luiz, que estavam armados, começaram a disparar queima-roupa na criatura. A coisa soltava gemidos de dor e recuou um pouco. Daí, eles saíram do carro atirando na criatura. E aquela coisa correu para o mato. Sem perder tempo, todos eles voltaram correndo para a minha casa. Faltava ainda uns 300 metros para chegarem. Enquanto corriam, eles escutavam o mato ao redor balançando e quebrando, como se alguma coisa viesse os perseguindo. Eles terminaram com as munições atirando contra o mato, de onde vinha o barulho. Talvez eu não escutei os tiros porque estava dormindo, e só acordei com a minha cachorra latindo. Até aquele momento, nem sinal da criatura. E acreditamos que a mesma deveria estar morta. Reunimos força e coragem e saímos atrás daquilo para tirar a prova. Levei a minha câmera Polaroid para tentar tirar uma foto da criatura. A minha cachorra Jade nos acompanhava e ela tentava farejar os rastros daquela coisa. E logo que entramos na mata, sentimos aquele cheiro de podre. E todos nós fomos seguindo o cheiro. E depois de andar por mais ou menos 1 hora, chegamos a uma área de campo limpo. E ali, caído no chão, todo estirado e ensanguentado, estava a criatura. Nós 4, armados, nos aproximamos da coisa. Mexemos em seu corpo com um pedaço de pau e aquilo não se mexia. Mas o cheiro estava insuportável. Então, todos nós rimos e comemoramos. Eu abri a mochila para pegar a câmera Polaroid para tirar uma foto. Uma coisa que Hugo percebeu na criatura era o cinto com pele de lobo que estava em sua cintura. Daí, ele ligou as coisas e percebeu que se tratava da mesma criatura que ele havia visto no dia anterior. Enquanto eu clareava a mochila com a lanterna e pegava a minha câmera para tirar uma foto da criatura, aquela coisa se levantou em uma velocidade incrível e saiu correndo, deixando todos nós para trás. A minha cachorra correu na frente e todos nós fomos seguindo atrás. Não demorou muito e perdemos a criatura de vista. Mas ao longe, escutamos Jade latir freneticamente.
Então, rapidamente, chegamos até o local. Assim que chegamos, nos deparamos com a minha cachorra cercando aquela coisa, que estava a poucos passos de um penhasco, bem próximo da ponte Garganta do Diabo, que liga a minha cidade à cidade de Santa Maria. Assim que chegamos, aquela coisa se virou e pulou o morro abaixo. Corremos até o topo do morro e ficamos apontando as lanternas lá para baixo, para ver se avistávamos algo. Porém, não vimos nada. De alguma forma, presumimos que aquela criatura conseguiu escapar. Daí, fomos até o carro e voltamos com ele para minha casa. Nós não dormimos aquela noite e não teve outro assunto a não ser sobre aquela criatura, o que era aquilo e de onde aquilo veio. No outro dia, contei toda a história para o meu pai. Então, ele tomou a atitude de colocar a minha casa à venda e me tirar daquela região. E assim, eu fui morar com ele. Hoje, eu e a Jade moramos na fazenda dos meus pais, em Ponta Grossa. Ainda tenho contato com os meus amigos. E sempre que eles vêm aqui me visitar, sempre nos reunimos em volta da fogueira e relembramos o dia que caçamos um lobisomem. Boa noite. Agora vão dormir logo, não? Boa noite, Elite Oculta. Estou com 27 anos e há certos dias eu estou sentindo a presença de alguma coisa circundando a mata e quebrando tudo por onde passa atrás da minha casa, que dá em um rio na cidade onde moro, no estado de Santa Catarina. Eu comecei a acompanhar o canal sobre relatos de lobisomens, já que quando eu era criança, por volta de 6 a 8 anos, eu lembro ter tido uma experiência com uma fera que até então estava apagada da minha memória. Eu lembro que estava na casa do meu avô, que sempre me contou histórias de lobisomens e bolas de fogo que rodeavam a mata. O meu avô fugiu do Rio Grande do Sul após matar uma pessoa em legítima defesa. Ele sempre foi uma pessoa com um olhar sincero e com presença muito forte em suas palavras e relatos, relatando até mesmo encontros com lobisomens quando era jovem e quando ele morava no campo com os meus bisavós. Certo dia, estava na casa dele, que era de madeira, e lembro ter acordado de madrugada com barulhos no estábulo, onde o meu avô deixava o cavalo que ele usava para trabalhar. O estábulo ficava do lado de fora, a poucos metros da parede do quarto. Eu dormia com eles naquela época, e naquele dia estava dormindo nos pés da cama, e então decidi espiar por uma das frestas da casa o que estava acontecendo no estábulo. A casa era alta, de chão, e o meu avô guardava a sua carroça embaixo da casa, e a visão da fresta dava certinho onde o cavalo ficava para descansar durante o dia. E durante a noite, era iluminada pela luz de um poste, logo à frente, a uns 2 metros. Levantei sem que eles percebessem e me deitei no chão da casa para olhar por uma das frestas. E foi quando eu observei aquilo. Um animal todo marrom, em pé, com a cara deformada como a de um cachorro, só que mais feio, e com poucos pelos no corpo, com orelhas grandes caídas para a frente,
e do tamanho de um cavalo em altura. Estava olhando diretamente para mim e permanecia imóvel no meio do estábulo. Eu fiquei olhando por um minuto para poder ter certeza que não era o cavalo e afirmar para o meu avô o que eu estava vendo. E aquilo olhando diretamente para mim, e os meus olhos cheios de lágrimas não podiam acreditar no que estava presenciando. Eu comecei a lacrimejar de medo, e quando não podia mais encarar a coisa lá parada, eu tive que limpar os meus olhos. Então voltei a espiar, e aquela fera havia desaparecido. Eu voltei com muito medo para a cama, rastejando e chorando, com medo de acordar os meus avós. Eu tinha a impressão de que aquela coisa agora estava embaixo do porão, logo abaixo de mim, separados apenas pelo assoalho, e percebendo os meus movimentos em cima, como se soubesse o que eu estava fazendo. Eu me lembro de não contar nada a ninguém, pois no outro dia eu acordei com aquela fera nos meus pensamentos e acreditei que fosse um sonho, já que não podia acreditar, mesmo sentindo o salgado das lágrimas em minha boca e sabendo o quanto eu demorei para pegar no sono novamente. Pois bem, depois de muito tempo fora, eu voltei para minha casa, aonde anda acontecendo coisas estranhas de um tempo para cá. Eu sinto como se alguém me vigiasse, enquanto dou as minhas voltas próximo às margens do rio. E muitos sinais agora estão me direcionando para saber mais sobre as criaturas que vivem nas florestas, como se a antiga maldição estivesse retornando para me atormentar. Eu passei a ver nitidamente entidades em locais assombrados da cidade, como se fossem pessoas, mesmo que logo se despeçam ao ver que estou as observando, sumindo no nada. A mata parece ter um lobisomem lá, conforme os relatos do canal indicam. Tudo muito recente ainda, coisa de um mês. Então acordei ontem cedo e choveu muito por aqui. E foi então que tirei a foto de alguns rastros que encontrei próximo ao rio. E ao ver o vídeo hoje do lobisomem do Haiti, eu vi um conto onde os sacis ajudam e livram um homem de um lobisomem que o perseguia. Perto do rio tem um bambuzal e eu pego alguns bambus para marcar as áreas onde eu planto as minhas árvores. E o engraçado é que eles estavam verdes, e quando os peguei, agora com o passar do tempo, eles estão com furos estranhos, como se fossem tocas de algum inseto grande. E isso só me encorajou a relatar minha hipótese de ser observado pelas entidades que regem na escuridão da mata. Curupira, lobisomem e o saci que de alguma forma está me protegendo. E também protegendo as minhas árvores da fera. Bem, seguem as fotos dos rastros. Se cuidem. Boa noite. Olá, Fael, e olá a todos do Elite Oculta. Eu me chamo Caio e sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Sou muito fã do seu canal e do seu trabalho. E já agradeço desde o começo por ler o meu relato e digo que os nomes já estão mudados. Bom, Fael, o meu relato aconteceu na cidade de Bede Bacite, próximo a São José do Rio Preto. Era a época de quaresma de 2012 e eu tinha apenas 19 anos. Hoje eu já estou com 28. Em 2012 eu fui morar um tempo no sítio dos meus tios porque eu gostava muito de lá. Eu fui no começo de janeiro
e na primeira semana foi tudo tranquilo. Até que em uma noite de lua cheia, eu escutei os animais meio agitados no pasto, mas nem dei bola. E foi numa noite de lua cheia de quaresma, em época de carnaval, que o pior aconteceu. Eu e minhas primas e primos fomos para uma cidade vizinha curtir o carnaval sem nada de anormal. E ficamos ali na praça, curtindo e se divertindo. Mas quando foi por volta de 22h30, eu comecei a sentir uma agonia que eu nunca havia sentido antes. Então eu chamei as minhas primas para irmos embora, e elas me perguntou por que eu queria tanto ir embora para casa. Então eu disse que eu não sabia explicar, mas estava com um mau pressentimento. Tentei ficar mais um pouco na festa. Aí então, as minhas primas me chamou para irmos para casa, e isso por volta de 00:30. E no caminho de volta, eu comecei a tremer dos pés à cabeça, e aquela sensação ruim aumentando cada vez mais. E continuamos pelas ruas de terra e desertas, até que chegamos em casa, e eu logo fui tomar um banho para ver se eu melhorava. Fui pegar a toalha no varal, e logo comecei a sentir um cheiro podre vindo de fora da casa. Voltei para o banheiro e fui tentar olhar pela janela de onde vinham os barulhos e o cheiro. Até que uma mão, ou pata, sei lá, bateu com uma força na janela do banheiro, deixando uma pegada com sangue no vidro. Eu saí rápido do banheiro, chamei as minhas primas para verem a marca no vidro. E nisso, ouvimos um uivo muito alto perto do curral. Então fomos acordar o meu tio e falei o que estava ocorrendo. E nisso ele ficou muito nervoso e incomodado e foi até o porão da casa e voltou com 4 espingardas. Ele me deu uma e cada uma para as minhas outras 2 primas. E assim fomos nós 4 para o curral. Chegando próximo à porteira do curral, eu vi uma silhueta preta passando pelo meu lado e um cheiro pútrido começou novamente. E foi então que eu falei: tio, tem alguma coisa no mato, mas fique esperto. Entramos no curral e vimos os animais agitados e ficamos de tocaia. E foi então que eu vi a coisa mais horrível da minha vida. Na hora eu pensei que era um pastor alemão gigante, mas quando comecei a sentir o cheiro podre novamente e olhei diretamente no olho da criatura, eu só escutei o meu tio falando para correr que aquilo era um lobisomem. Eu no susto atirei na direção da coisa e a fera correu para o mato. E foi nesse momento que a gente correu para dentro de casa e trancamos tudo. Depois disso, no dia seguinte, eu voltei para Jundiaí, voltei para a minha casa. E nunca mais fui para Rio Preto, e nem para a cidade de Bege Bacite. Eu nunca mais voltei para lá. Os meus tios moram lá até hoje. Só que eu nunca mais voltei para lá e nunca mais quero sair em noite de quaresma. Obrigado, Fael, por ler o meu relato e boa noite.